E a gente já começa o programa hoje, gente, falando da situação no norte e no noroeste do estado, que é preocupante por causa da chuva. No distrito de Três Vendas, em Campos, no norte fluminense, é muito crítico lá onde um dique se rompeu, inundou o distrito inteiro. Só que apesar da inundação, moradores insistem em ficar mesmo com o perigo. A reportagem é da Camila Greco. Vamos acompanhar. Segundo os bombeiros, o dique se rompeu no distrito de Outeiro, que pode agravar ainda mais a situação do município de Cardoso Moreira, que já estava com mais de 1.200 desalojados. Em entrevista à rádio Band News FM, o secretário de Defesa Civil de Cardoso Moreira falou sobre a situação do município. O município está em situação de emergência. Bairro Cachoeiro, bairro Novo Mundo, o centro, Palmeiras e Jorge Mendes, eles estão completamente alagados. Mais de 30 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas nas regiões norte e noroeste do estado do Rio. 6 municípios decretaram estado de emergência em decorrência das enchentes. Em Campos dos Goitacazes, no norte do estado, a situação é crítica. Em Três Vendas, moradores continuam ilhados depois que um dique se rompeu e a força da água do rio Muriaé abriu uma cratera de 20 metros na rodovia 356. Só em Campos já são cerca de 1.000 desabrigados e mais de 3.500 desalojados. Durante todo o dia, homens da Defesa Civil levavam até os moradores água mineral, alimentos, leite e fraldas descartáveis para bebês de famílias que insistem em ficar em casa. A prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, entregou aos moradores um termo de responsabilidade. Mesmo assim, muitos não quiseram assinar. Eu sei que é muito difícil largarem suas casas, deixarem para trás, mas a gente está querendo preservar a vida. Com sacrifício depois ou não, cada um vai ter a possibilidade de reconstruir a sua casa, mas a vida dificilmente a gente poderá reconstruir. A Secretaria de Saúde está vacinando moradores das regiões afetadas contra hepatite A e tétano. Domingo, a chuva deu uma trégua em Campos dos Goitacazes. O nível da água chegou a descer 75 centímetros em Três Vendas. Agora, a maior preocupação da Defesa Civil é que já chove forte em Lajes de Muriaé. Neste domingo, o nível do rio Muriaé subiu 1 metro acima do limite. A Defesa Civil faz um apelo para que moradores saiam de suas casas. Essas pessoas devem deixar a laje das casas, virem para abrigos onde elas possam ficar mais tranquilo. Uma casa dessa pode desabar a qualquer momento e provocar uma tragédia. A casa própria, gente, é o sonho de todo mundo, né? O meu sonho também, eu tô pagando a minha ali devagarzinho, mas a gente vai pagando e eu sei que por isso é muito difícil a gente abandonar, a gente deixar isso para trás sem saber nem quando, nem se vai voltar, qual vai ser o estado que vai estar a casa quando a gente voltar. É muito difícil tudo isso, mas não vale a pena, gente. É pior do que a gente abandonar o passado, as economias, as recordações, porque é tão difícil quanto a gente deixar os objetos de valores, é também deixar as recordações, as lembranças, as fotos. É muito difícil, mas pior do que a gente abandonar isso é a gente abrir mão de um futuro. Nada vale a vida da gente. Eu vou chamar agora o repórter Sérgio Costa. Ele está ali em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, e tem outras informações sobre a situação de lá. Sérgio, boa tarde. Como é que está a situação agora aí em Campos? Boa tarde, Mariana. Está sendo realizado um mutirão para a retirada dos cerca de 900 moradores de Outeiro, aqui em Cardoso Moreira, no norte fluminense. E a imagem que a gente tem é de um município completamente embaixo d'água. Ontem um dique se rompeu, uma situação que se agravou com a chuva do fim de semana. Os moradores estão sendo levados para o alto do morro, na própria comunidade. Alguns estão ilhados no segundo andar das casas. Barracas estão sendo montadas para abrigar os desalojados, que também contam com galpões da usina de cana-de-açúcar de Outeiro, que está desativada. A localidade de Outeiro é uma área rural e, por isso, a primeira região que foi inundada foi um canavial. Foi o que aconteceu justamente na quinta-feira, quando houve o rompimento do dique da rodovia 356. Vamos aos números atualizados. Em Cardoso Moreira, são 1.235 desalojados, 619 desabrigados, 200 casas danificadas por causa da chuva. Em Campos, 1.600 desalojados, 800 desabrigados,
31 construções comprometidas pela chuva. Agora pela manhã, houve um deslizamento de terra em Sapucaia, no distrito de Jamapará. São 8 casas que foram destruídas, existem 3 mortes e 15 pessoas que estão soterradas. Equipes dos bombeiros e também da Defesa Civil fazem um resgate nesta região. Já são 7 municípios que decretaram estado de emergência. Itaperuna é a situação mais crítica, com 15 deslizamentos de terra. Mariana. Sérgio, sobre Campos, aí a Defesa Civil chegou a falar se pretende usar a força para retirar esses moradores que se recusam a sair? Não, ainda não há uma determinação com relação à força para a retirada desses moradores. Existe uma proposta do convencimento. Sempre há um alerta das equipes da Defesa Civil que percorrem as áreas mais críticas de barco, tentando retirar as pessoas que ocupam justamente aquela situação que a gente vai mostrar. Olha, aquela casa, por exemplo, o nosso cinegrafista, o Leonardo Teixeira, vai mostrar, são moradores que ficam no 2º andar da casa e eles observam, é lógico, a situação da água, ou seja, ficam monitorando, não tem o conhecimento devido com relação à maré, se vai realmente subir ou se está descendo, mas eles insistem em permanecer nessas construções, até mesmo porque eles já passaram por situações parecidas. Como você mesmo alertou, não vale o risco, mas é um comportamento rotineiro. O que aconteceu em Três Vendas e o que está acontecendo aqui também em Cardoso Moreira. Mariana. Obrigada, Sérgio Costa, falando diretamente de Campos. A gente viu a imagem impressionante da casa ali, quase toda tomada, e os moradores ali, como se a vida, tentando tocar uma vida normal, correndo risco de vida. Muito obrigada, Sérgio Costa, pelas suas informações.